Olá, bem-vindo de volta e vamos continuar com a nossa aulinha. Bem, no vídeo passado o professor Alexandre Teixeira estava falando do quê? Da tal da não eventualidade. Eu disse para vocês que muita gente boa traz essa tal de não eventualidade, tá certo, como sendo uma coisa do outro mundo e não é. Não é. Eu vou te dizer o que é essa tal de não eventualidade. Não fui eu, professor Délio Maranhão. Se você quiser anotar, tá certo? À vontade. Considera-se não eventual, tá? Considera-se não eventual a prestação de um serviço que se insere ou se enquadra nas necessidades normais ou permanentes da empresa. De novo, muito embora esteja na apostila, você pegou do site, mas vamos lá. Considera-se não eventual a prestação de serviços que se insere ou se enquadra nas necessidades normais ou permanentes da empresa. Toda empresa, ela tem as suas necessidades normais e permanentes. Toda empresa necessita, normal e permanentemente, de um certo tipo de serviço. Logo, quem prestar aquele serviço para aquela empresa vai ser não eventual. Pessoal, eu não entendi nada, eu não expliquei, querido, eu estou dizendo. Então, essa não eventualidade quer dizer o quê? O fato de uma prestação de serviços se inserir ou se enquadrar nas necessidades normais ou permanentes da empresa. Toda empresa, repito, precisa normal e permanentemente de certos tipos de serviços. E quem prestar aquele serviço necessário, normal e permanentemente àquela empresa, para aquela empresa, vai ser não eventual. Esses serviços, eles podem estar ligados, por exemplo, tanto à atividade fim, como eles podem estar ligados à atividade meio. Então, os serviços que são necessários a uma empresa, eles tanto podem estar ligados à atividade fim, como eles podem estar ligados à atividade meio. O professor perguntou à menina, o que é essa atividade fim? Se você quiser anotar, atividade fim é a atividade principal da empresa. É a atividade sem a qual a empresa deixa de existir. Repito, atividade fim é a atividade principal da empresa. É a atividade sem a qual a empresa deixa de existir. Então, toda empresa, todo empreendimento, ele vai ter a sua atividade fim, aquela atividade principal, a atividade sem a qual a empresa deixa de existir. Imagine, por exemplo, o seu curso presencial aí da sua cidade. O seu curso presencial da sua cidade, ele tem uma atividade fim, ele tem uma atividade principal. E a atividade fim, a atividade principal do curso para concurso da sua cidade é o ensino para concurso jurídico, tá certo? Ou técnico, ou fiscal. Então, o cursinho da sua cidade, ele vai precisar normal e permanentemente de pessoas que prestem o ensino jurídico, o ensino para a área fiscal, por exemplo. O que é que vai acontecer? Vai acontecer, crianças, o seguinte, vai acontecer que quem prestar aquele serviço de professor naquele curso, como o curso precisa normal e permanentemente de gente para ensinar a área jurídica e a fiscal, quem prestar o serviço de professor àquele curso, para aquele curso, é não eventual. Pior, além de ser não eventual, porque o curso precisa normal e permanentemente de professor, ainda está ligado à atividade fim, a atividade principal da empresa, a atividade sem a qual a empresa deixa de existir. Aí eu pergunto a você, se o cursinho da sua cidade presencial, ele tirar o professor, hein? Ele colocar todos os professores para fora, o que você vai fazer lá? O que é? Vai visitar? Não vai fazer nada. E tem uma atividade fim, é a atividade principal da empresa, aquela atividade sem a qual a empresa deixa de existir. E quem prestar aquele serviço normal e permanente para a empresa, para aquela empresa não é eventual. Acontece que além dos serviços ligados, olha só aqui, ó. Acontece que além dos serviços ligados à atividade fim, você tem também aqueles serviços, Ave Maria, você também tem aqueles serviços que são ligados à atividade meio. Olha, enquanto a atividade fim é a atividade principal da empresa, a atividade sem a qual a empresa deixa de existir, a atividade meio é a atividade secundária.
Muito embora a atividade meio ela seja uma atividade secundária, mas por ser secundária, não quer dizer que ela é de menor importância não. Que muito embora secundária, tá certo? Ela acaba dando apoio, dando suporte, tá certo? Viabilizando a atividade fim. Mas como assim, professor? Perguntou o menino. Olha, presta atenção. Imagina o professor Alexandre num curso presencial. Imagine que o professor Alexandre é dono de um curso presencial. Curso presencial, ensino, preciso normal e permanentemente professor. Curso professor Alexandre Teixeira. Quem sabe um dia, hein? Por que não é o seu online? Porque esse domínio não é meu. Eu perdi esse domínio em 1990, era meu, e eu perdi o domínio em 1998. Não sabia como é que funcionava, deixei de pagar, né? E aí outro gato lá e pegou. Bem, o que é que eu não quero mais não. Também não queria, né? O que é que vai acontecer? Vai acontecer, tá certo, que o curso professor Alexandre Teixeira funciona como professor Alexandre Teixeira. O professor Alexandre Teixeira não tem secretária, não tem recepcionista, não tem ninguém. Só o professor Alexandre Teixeira. Acontece que as pessoas têm um maior interesse, de repente, só exemplo, tá? As pessoas têm um maior interesse em fazer o curso do professor Alexandre Teixeira, presencial. E o professor está dando aula, direito trabalho isso, direito trabalho aquilo. Aí o telefone toca e alguém querendo pedir informações sobre o curso. O que é que eu faço? Parei, negada, só um minutinho. Eu vou ali atender o telefone. Saio da sala, deixo todos os alunos olhando para mim, vou atender o telefone. Alô, pois não, o curso tal custa tanto, é de tanto a tanto, tantas horas, tal, cheque, cartão. Tchau. Vou continuar da aula. Voltei para a sala de aula. E direito de trabalho, processo de trabalho, é isso, aquilo, outro. Trim. Só correndo de novo para ter o telefone. Os alunos ficam, que diabo de curso é esse, macho? O professor aqui no meio de raciocínio sai para atender uma ligação. Quando eu volto, os alunos reclamam. Pai, vocês têm razão, me perdoem. Certo? O professor Alexandre não vai mais ser para atender o telefone. E direito de trabalho truando, o telefone trim, e nada. E o professor Alexandre dando aula das 19 às 22, e o telefone tocando, e não vou atender não, vou dar aula. Aí eu pergunto a você, se você está doido para fazer um curso, doido para fazer um curso, passou amanhã, por exemplo, todinho ligando para o curso, chamou, ninguém atendeu, o que é que você faz? Vai para outro. Aí comecei a perder aluno. Se eu sair da sala para dar o telefone, eu perco aluno. Se eu não atender, eu perco aluno. Foi o que eu fiz. Contratei um recepcionista, pô. Contratei um recepcionista para quê? Para atender as ligações, para agendar as aulas. E aí, aquela recepcionista passou a ser necessária à empresa. Eu passei a precisar, eu passei a necessitar, normal e permanentemente, de uma recepcionista. Então, quem prestar aquele serviço de recepcionista para a minha empresa, é não eventual. Só que o serviço de recepcionista, de limpeza, de vigilância, por exemplo, limpeza, tu chega no curso, primeiro coisa que tu faz, ó, tá limpo, porque se estiver imundo, tu vai embora. É bom que tenha a pessoa da limpeza. Então, o curso precisa, normal, permanentemente, de ser limpo. O curso precisa ser limpo. Então, quem prestar o serviço de limpeza naquele curso, para aquele curso, vai ser não eventual. Porque faz parte das minhas necessidades normais e permanentes, professor, recepcionista, pessoal de limpeza. Então, quem prestar aqueles serviços para mim é não eventual. Para mim, tá certo, é não eventual. Tranquilidade máxima, essa é que é a tal da não eventualidade. Agora, cuidado. A não eventualidade, ela não tem nada a ver com a quantidade de dias na semana que você presta serviço. Mas antes de eu te explicar isso aí, deixa eu te dizer uma coisa. Da mesma forma que eu te expliquei o que é essa não eventualidade, tu já tira, a contrário senso, o que seja a eventualidade. Ora, meu querido, se a não eventualidade é quando uma prestação de serviços se insere ou se enquadra nas necessidades normais ou permanentes da empresa, logo, um trabalho eventual é aquele que não se insere, é aquele que não se enquadra nas necessidades normais ou permanentes, tá certo, da empresa. Como assim, professor? Muito embora isso aqui seja um estúdio, eu acabei esquecendo de ligar a iluminação. Então esses pontinhos aí que você está vendo aí, daqui a pouco eu ligo a iluminação aqui e esqueci, pense, né?
Por isso vocês estão vendo meu grisalho. Eu estou velho, mas não estou tão velho assim não, viu? Vamos embora para cá. Por mais que aqui tenha uma iluminação, tem 2 monitores, 2 computadores, uma câmera, tá certo? Negócio aqui do microfone e toda a instalação elétrica, eu só precisei do eletricista para fazer essa instalação. Só. Acabou-se? Tchau, queridão. Até a próxima. Quando é que vai ser a próxima? Se Deus quiser, nem tão cedo. Deus me livre de dar um problema aqui. Dar um curto-circuito. Tudo novo é para tudo funcionar. Então, por mais que um eletricista tenha vindo, por exemplo, montar o estúdio, mas eu não preciso, normal e permanentemente, de um eletricista. E quando é que o senhor vai precisar de um eletricista? Eu sei lá, macho. Quando eu precisar, quando der um problema, quando a luz queimar, Deus me livre, um curto-circuito, né? Quando o computador desse aqui, né? Aquele carinha que conserta o computador, quando o computador falha, eu chamo ele. Mas quando é que ele vem? Eu não sei. Quando eu preciso, quando é que o senhor vai precisar? Eu não sei. Se eu não sei quando é que vou precisar, se eu preciso dele só uma vez perdida, de forma fortuita, eventual, episódica, esporádica, eu só preciso dele, portanto, de forma eventual. Então, o trabalho eventual, ou o trabalhador eventual, ou o serviço eventual, é aquele que não se insere, não se enquadra nas necessidades normais ou permanentes da empresa. Ah, professor, disse o menino, eu já sei de tudo. Então quer dizer que o eletricista, o bombeiro hidráulico, o marceneiro, o carpinteiro, o pintor, são todos eventuais. E, meu patrão, acho que você tem que voltar ao vídeo, você não entendeu nada. Eu não posso dizer, também não vou dizer quem é um autor, tá? É demais, que é gravado, né? Mas tem um autor de direito de trabalho famoso, que ele não sabe direito, ele sabe o processo. Ele inventou de escrever sobre direito de trabalho porque ele é famoso, vende e quer vender. O livro dele de processo eu indico, trabalho não. Mas esse autor, no livro dele de direito de trabalho, ele diz assim, são exemplos de trabalhadores eventuais. Eletricista, pinteiro, marceneiro, carpinteiro, bombeiro, pintor. Cara, só se sair uma lei nova. E eu não estou sabendo dessa lei nova. Tá? Não estou sabendo da lei nova. Mas se não sair a lei nova, eu não posso dizer isso não. Por quê? Porque eu só sei se o trabalhador é eventual ou não eventual de acordo com as necessidades normais e permanentes de cada empresa. E cada empresa vai ter as suas próprias necessidades normais ou permanentes. Por exemplo, para mim, um eletricista, ele é eventual. Eu só preciso dele quando der um problema aqui na instalação elétrica. Quando é que vai dar? Não sei. Mas, por exemplo, para uma empresa que conserta, que vende, conserta e instala ar-condicionado, olha só a empresa. Ó. A empresa vende, conserta e instala ar-condicionado. Então, para essa empresa que vende, conserta e instala ar-condicionado, um eletricista para ela não é eventual. Porque vai precisar, normal e permanentemente, de um eletricista. Para mim, por exemplo, o pintor é não eventual. Quando é que você vai pintar as sedes do curso? Se ela quer um ano, sedes, a sede do curso, daqui a um ano e meio, sei lá. Não sei. Quando sujar, as paredes estão bem limpinhas aqui. Quando é que suja? Não sei. Quando a minha filha resolveu desenhar as paredes aqui do estúdio. Quando ela resolveu pintar as paredes aqui, aí eu mando pintar. Não, então, para mim, o pintor, eu sou empresário, para mim, o pintor, ele é eventual. Mas para uma empresa de construção civil, para uma empreiteira, por exemplo, que faz a obra e entrega a obra pronta e acabada, o pintor, para ela, é não eventual. Para mim é eventual, para ela não é eventual. Então, rapaz, entende que eu não posso dizer, taxar, que fulano, ciclano e beltrano são eventuais. A eventualidade ou a não eventualidade está diretamente relacionada às necessidades normais ou permanentes da empresa. Então, se uma empresa precisa, normal e permanentemente daquele serviço, quem prestar aquele serviço para aquela empresa não é eventual. Ao contrário do senso, se eu só preciso de forma episódica, esporádica, fortuita, é eventual daquele tipo de serviço. Quem prestar aquele serviço para mim, tá certo, vai ser eventual. Agora, essa não eventualidade, ela não tem nada a ver com a quantidade de dias na semana em que você presta serviço. Nada a ver, tá? Nada a ver, repito, com a quantidade de dias na semana com que você presta serviço. Como assim, professor?
Olha, esse negócio de dias na semana, um dia por semana não é empregado, é diarista, 2 dias por semana é diarista, 3 dias, 4 dias é empregado, isso é coisa de empregado doméstico e diarista doméstico. Empregado doméstico é uma outra categoria de empregado, regida por uma outra lei e, consequentemente, outros requisitos, como, por exemplo, a continuidade. Quando a gente for estudar, logo mais nos próximos vídeos, por exemplo, emprego doméstico, a gente vai ver que o artigo 2º, que o artigo 1º da Lei 5859/72, esse artigo 1º ele diz assim, ó: ao empregado doméstico, assim considerada a pessoa física que presta serviço de natureza contínua, de finalidade não lucrativa, à pessoa ou à família, no âmbito residencial desta, aplicam-se os preceitos dessa lei. Então, o empregado doméstico é aquele que presta serviços com continuidade. E a continuidade é diferente da não eventualidade. Continuidade é diferente da não eventualidade. A continuidade ela tem tudo a ver, chego já lá depois, tem tudo a ver com a quantidade de dias na semana, tá certo, com que você presta serviços. A não eventualidade não. Você pode prestar serviços 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Você pode prestar serviço 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias. Mas não é a quantidade de dias na semana ou no mês que vai te dizer que você é eventual ou não eventual. O que vai dizer isso é a necessidade normal e permanente do teu serviço por aquela empresa. Você imagina, por exemplo, esse aqui é o exemplo que eu sempre dou, né? Vou botar assim um pouquinho para cima, que é para minha cabeça aqui, meu cocão não ficar atrapalhando. Mas isso aqui é o quadro de horários de um restaurante. Olha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo mundo sabe que durante a semana, né? A mulherada cozinha, né? Que mulher, né, adora uma cozinha. Então a mulherada mesmo, durante a semana, a mulherada cozinha, que é uma beleza. De segunda a sexta-feira, cozinheira. Você aí, querida, que inventou de fazer concurso público. Pois é, a cozinhar. Né? Durante a semana, estou mentindo? Durante a semana, você cozinha, que é uma beleza. Aí, final de semana, a mulherada entra de greve. Final de semana de greve, olha, cozinha de segunda a sexta-feira, sábado, domingo não cozinho não, tá? Eu quero almoçar fora, senão eu faço greve aqui, à noite. Opa! Aí o cabo, não, vamos lá, patroa, para o restaurante. Fato é que durante a semana, esse restaurante aqui funciona normalmente com 10 empregados. Então, bora aqui, bora. Então, tá aqui, ó. De segunda a sexta-feira, por exemplo, esse restaurante funciona normalmente com 10 empregados. Normalmente com 10 empregados. Acontece aí, garçons, cozinheiros, pessoal que lava os pratos, tá? Então, entre garçons, cozinheiros e lavadores de pratos, 10 empregados. Só que nos finais de semana, o que é que você vai ter? Como a mulherada não quer cozinhar no final de semana, as mulheres se rebelaram, tá certo? Os restaurantes lotam. E aí aqueles 10 empregados que dão conta do serviço tranquilamente durante a semana, aqueles 10 empregados não vão dar conta aos sábados e aos domingos. Consequentemente, esse restaurante, ele contrata mais 2, ou mais 2 garçons, ou mais 2 cozinheiros, o que for necessário. Contrata mais 2. Esses dois aqui, eles só trabalham nos finais de semana. Só trabalham sábado e domingo. 8 horas no sábado, por exemplo, e 8 horas domingos. Dos 7 dias da semana, eles só trabalham 2. Só dois. Agora, são, por exemplo, 2 garçons. Aí eu pergunto a você, restaurante, garçom, restaurante. O restaurante precisa ou não precisa, normal e permanentemente, de um garçom? O restaurante precisa ou não precisa, normal e permanentemente, de um cozinheiro? Precisa. Então, quem prestar o serviço de garçom ou quem prestar o serviço de cozinheiro, normal e permanentemente, para uma empresa, como no caso do restaurante, para aquela empresa,
ele vai ser não eventual. Então, por mais que esses garçons só trabalhem sábado e domingo, eu vou piorar. Quer que eu frescar? Certo? Esses garçons, sábado, o pessoal ainda até dá domingo, a negada vem da praia, esfomeado, que na barraca é mais caro, né? Aí, nem sábado, esses dois aqui, meu patrão, só trabalham aos domingos, problema zero. Todo domingo estão lá, todo domingo. E o restaurante precisa, normal, permanentemente, daqueles dois. Todo final de semana, ou todo domingo, os dois exemplos que você quiser, todo final de semana ou todo domingo, são sempre aqueles dois, sempre os dois. Então já há uma pessoalidade, né? O empregador não quer apenas que aquele serviço seja prestado, ele quer que aqueles dois prestem serviço. Então já há uma pessoalidade, uma fixação, eles já têm aquele compromisso, eles já se comprometeram e já reservaram o sábado e domingo para aquele restaurante, pessoalidade. Não eventualidade, puxa vida, do restaurante, os dois são garçons, um é garçom, outro é cozinheiro, que são necessários, normais e permanentemente àquele restaurante, não eventualidade. Subordinação, vão obedecer ao horário, por exemplo, e, é claro, a intenção de receber salário. Então, por mais que eles prestem serviço só 2 vezes por semana, só uma, mas a prestação deles é pessoal, não eventual, subordinada e onerosa, nem tem medo de errar, eles são empregados. Pessoal que vai fazer aí os TRTs feitos pelo CESP, porque CESP, ou TRT, ou é Fundação Carlos Chagas ou é CESP, não é verdade? E aí, professor Alexandre, como é gente fina, gente boa, de repente, né, o teu TRT é feito pelo CESP, o teu TRT é feito, né, pela Fundação Carlos Chagas, ou a ESAF ficou doida e de repente resolveu começar a fazer TRT, ou o pessoal que vai fazer auditor fiscal do trabalho, que é a ESAF, certo? O CESP já fez esse exemplo em prova. Mas olha como foi interessante o exemplo do CESP. Não é porque foi o CESP que não posso cair numa prova da FCC, nem posso cair, por exemplo, tá certo, numa prova da ESAF, ou até mesmo da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Tudo é direito de trabalho, tudo funciona. Mas o CESP, por exemplo, certo, ele cobrou assim numa prova. Durante a semana, aqueles 10 empregados davam conta. Final de semana, o empregador, o dono do restaurante, chamava 2. Só que todo final de semana, o dono do restaurante chamava 2 diferentes. Ei, esse final de semana, vocês 2 estão livres? Então, beleza, vocês 2. Ei, vocês 2 estão não? Vixe, rapaz, não, doutor, a gente está trabalhando já. Ah, beleza. E vocês 2 estão? Estamos, doutor. Pá. Então, todo final de semana eram 2 diferentes. Então, na verdade, o empregador, garoto esperto, ele só queria que o serviço fosse prestado. Não interessava por quem. Então você pode ter certeza, prestação de serviços impessoal, por mais que sejam não eventuais, mas a prestação de serviço é impessoal e não gera vínculo. Professor, peraí. O senhor diz que a prestação ela é não eventual, quer dizer, todo final de semana o dono do restaurante chama 2 diferentes. Ele só vai repetir os mesmos 2, 3, 4 meses depois que ele não é abestado. Aí o senhor está dizendo que a prestação deles é não eventual? É, cara, presta atenção para tu não errar. A não eventualidade, presta atenção, teoria mexicana, que o Brasil não adota a teoria italiana da não eventualidade. O Brasil adota a teoria mexicana. A teoria mexicana adotada pelo Brasil da não eventualidade é aquela que diz, por exemplo, que a não eventualidade é aquela vista, enxergada sob a ótica, sob o ponto de vista do empregador, do tomador de serviços. Então, a não eventualidade, ela não é vista em relação ao trabalhador. Não, senhor. A não eventualidade, ela é vista em relação ao tomador de serviço. Então, se o tomador de serviços, suposto empregador, precisa normal e permanentemente daquele serviço, aquele serviço é que é não eventual. E quem prestar aquele serviço não eventual para aquela empresa é não eventual. O problema é que, muito embora eu sempre precise daquele serviço, mas eu não exijo que seja você,
pode ser qualquer um. Aí, meu querido, por mais que o serviço seja não eventual, mas você não se fixou a mim. Porque eu não quero que você preste o serviço. Para mim pouco importa. Porque eu quero que o serviço seja feito. Então, a inexistência do vínculo empregatício aí, porque o cara trabalhou só uma vez como garçom naquele restaurante, ele não vai deixar de ser garçom, ele não vai deixar de ser empregado. Não é porque a prestação seja eventual, não. Porque a prestação de serviço dele é não eventual. Porque a não eventualidade, ela não é vista sob a ótica do trabalhador. O trabalhador trabalhou só uma vez ali, só outra vez acolá. Isso é teoria italiana. A teoria mexicana, que é adotada pelo Brasil, ela vê do lado do empregador. Então, se o empregador, se o tomador de serviços precisa normal e permanentemente daquele serviço, quem prestar aquele serviço, tá certo, vai ser não eventual. Se tiver os outros requisitos, vai ser empregado. Como no caso do exemplo da questão do CESP. Por exemplo, em que o restaurante contratava toda semana 2 garçons, garçom para restaurante, meu irmão, é não eventual. Agora, ele sempre contratava 2 diferentes, impessoalidade, o que impedia a formação, por exemplo, do vínculo empregatício. Então, cuidado. A quantidade de dias da semana não tem nada a ver com não eventualidade. Quantidade de dias da semana tem tudo a ver, tá certo, com continuidade que caracteriza doméstico. Só para a gente matar isso aqui, vamos. Professor, 2 vezes por semana, professor, como é que é isso? Como é que fica o salário? Ô, meu filho, você nunca ouviu falar em contrato de trabalho a tempo parcial, não? O contrato de trabalho, claro que a gente vai ter uma aula só sobre isso lá, não sei nem quantos vídeos são muitos, lá em jornada, certo? O artigo, mais brincando, o artigo 58A da CLT, artigo 58A da CLT, ele vai dizer o quê? Que o contrato de trabalho a tempo parcial é aquele cuja duração não exceda a 25 horas por semana. Então, o contrato de trabalho a tempo parcial, repito, é aquele cuja duração não exceda a 25 horas por semana. Que é o famoso part-time job. Gostou aí do sotaque? Part-time job, né? Ou contrato de meio expediente. É o contrato a tempo parcial. A lei previu o máximo 25 horas. O mínimo não. Pode ser 25, pode ser 20, pode ser 15, pode ser 10, pode ser 5, pode ser 1, pode ser meia hora por semana. Tá certo? Mas o teu contrato de trabalho é a tempo parcial. Professor, como é que fica aí o salário? Eu vou te dizer, vou fundamentar, mas não vou explicar. Por quê? Porque explicar salário mínimo proporcional às horas trabalhadas não é para hoje não. É só para aula sobre jornada. Mas para você não ficar louco aí do outro lado aí, pulando, né? Passando, cadê o vídeo? De jornada, eu vou te dizer, sem explicar. Você vai ter aqui, por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 58A da CLT, que diz que trabalhador a tempo parcial recebe proporcional às horas trabalhadas em relação, pessoal, a tempo integral, ou seja, trabalha 25 horas por semana ou menos, recebe proporcional vou dar até de vermelho, OJ, né, para quem não conhece, né, OJ é orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Qual a diferença para a súmula? O quórum, a quantidade de gente para votar. A forma como surge a OJ é diferente da forma como surge a súmula. Mas ambas, querido, tanto a súmula quanto a OJ, refletem, sem medo, refletem o entendimento dominante do TST e ambas caem na sua prova. OJ 358, opa, acabou a tinta. OJ 358 da SDI1 do Tribunal Superior do Trabalho. Pessoal, o que é SDI, o que é OJ e tal? Você quer saber o que é SDI? Pois vai adquirir lá o curso de processo de trabalho, que você sabe bem direitinho o que é SDI, tá? Mas um OJ da SDI é a seção de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, tranquilo? Que diz que o empregado
que é contratado para trabalhar menos que 44 horas por semana, recebe proporcional. Tranquilo? Perfeito? Entendeu? Eu espero que sim. Professor Alexandre, tá certo? Volta. Professor Alexandre volta já. Tá certo com mais vídeos. Eu vou ligar aqui os holofotes para melhorar a iluminação. Até mais, criançada.